Direto da redação. Governantes que tiveram as contas reprovadas, mas sem danos aos cofres públicos, poderão disputar as eleições com o pagamento de multa. O projeto de lei complementar foi aprovado no Senado e, como já havia passado pela Câmara dos Deputados, agora segue para sanção presidencial. Vamos conferir aqui as informações da reportagem de Ana Lúcia Caldas. Ocupantes de cargo ou função pública que tiveram as contas reprovadas, mas sem dano aos cofres públicos, poderão disputar as eleições com pagamento de multa. O projeto de lei complementar foi aprovado nesta terça-feira por 49 votos a 24 no Senado e, como já havia passado pela Câmara dos Deputados, agora segue para a sanção presidencial. O argumento do autor da proposta, o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, é o de que a Justiça Eleitoral vem dando decisões contraditórias na autorização de candidaturas com base na norma atual, que é a da inelegibilidade, que veda por 8 anos a candidatura de quem teve conta julgada em decisão irrecorrível por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Já o relator do texto no Senado, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, considera que o projeto impede que meros erros formais de pequeno potencial ofensivo, dos quais não resultem danos ao erário, privem agentes públicos do direito de serem votados. Para ele, a proposição ratifica entendimento consolidado no Tribunal Superior Eleitoral. Alguns senadores contrários, por sua vez, argumentaram que o projeto poderia ferir a lei da ficha limpa, que mobilizou a sociedade quando de sua criação para impedir a eleição de pessoas que tenham sido, por exemplo, condenadas por crimes ou tenham processos em andamento na Justiça Eleitoral e que reforçou a lei da inelegibilidade. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. A aprovação no Senado da nova lei de inelegibilidade, que foi, na verdade, a votação, que foi a aprovação já na segunda casa, porque foi aprovada na Câmara Federal também. Então está aprovado na Câmara Federal e no Senado, agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão do Senado e da Câmara dos Deputados tem um impacto muito grande sobre o futuro político de muitos candidatos, de muitos gestores que estão inelegíveis por conta de rejeição de contas administrativas, penalidades aplicadas pelo Tribunal de Contas e mantidas até por Câmara de Vereadores, e que muitas vezes tiram os candidatos das disputas eleitorais de forma indevida, porque são questões que envolvem penalidades por atos administrativos que não envolvem dolo, não envolve roubo, não envolve desvio de verbas públicas, e o gestor ele fica punido. Então o que é essa lei de inelegibilidade? Ela diz o seguinte, que o candidato que for penalizado, tiver contas rejeitadas, mas ficar comprovado que ele não causou dolo, que ele não roubou dinheiro, que ele não fez desvios, que foi apenas por mero ato administrativo, ele paga a multa e pode disputar a eleição. Isso vai ter impacto diretamente na vida, por exemplo, do ex-prefeito de Macaé, o doutor Aloysio, que nesta quarta-feira, dia 15 de setembro, ele teve as contas rejeitadas no âmbito da Câmara de Vereadores de Macaé, e ainda que a maioria dos vereadores lá votassem favoráveis à aprovação das contas, foram 9 votos favoráveis à aprovação das contas, 5 votos contrários e apenas 2 ausências e 1 abstenção. O que aconteceu? Ele ficou com a conta, teve as contas rejeitadas, porque ele tinha que ter 2/3 dos votos da Câmara para aprovação das suas contas. Menos de 2/3 votaram. Ele não alcançou esses 2/3, essa maioria de 2/3. Então ele teve 9 votos favoráveis, 5 votos contrários à aprovação das contas dele, mas ele teve as contas rejeitadas. Então isso aqui tem impacto direto sobre o futuro político de doutor Aloysio, que é ex-prefeito de Macaé, e de outros gestores que também estão na mesma situação.
Porque estava um negócio assim muito solto. O TCE definia quem era candidato, quem não era candidato. Para você ter uma ideia, o ex-prefeito de Macaé, Silvio Lopes, ele foi candidato a vereador. Queria encerrar a carreira dele como vereador, que era um desejo dele. Na eleição de 2008, ele, na véspera da eleição, uma decisão tirou praticamente a eleição dele. 2 dias da eleição, a Justiça deu uma decisão lá com base em um relatório do Tribunal de Contas, uma confusão, e disse que ele estava inelegível. E aquilo difundiu-se, virou uma fake, virou uma febre na cidade, difundido pelas redes sociais, todo mundo divulgando. Migrou voto do seu Silvio, voto útil, migrou para outro candidato. Então houve-se tiraram a eleição do seu Silvio Lopes com isso. Com essa nova lei de improbidade, isso dificilmente agora vai acontecer. Isso vai dificultar esse tipo de iniciativa. Porque você tira a decisão do eleitor e bota nas mãos do Tribunal de Contas e na mão do juiz. O juiz e o Tribunal de Contas definem quem é candidato, quem não é, quem pode ser eleito, quem não pode ser eleito. Diante assim de assuntos, de temas irrelevantes para o exercício de um mandato. É uma simples condenação do Tribunal de Contas por um erro contábil, um erro administrativo. Você pode tirar, acabar, ceifar o futuro político de um gestor.